Shalom de Yahushua, verdadeiro Shalom, né? A verdadeira Shalom. Quero compartilhar com vocês mais uma experiência, mais uma revelação que o Espírito de Yahushua tem colocado no nosso coração. Eu particularmente prefiro a expressão Yahushua. Agora, conforme conversei há poucos instantes com uma irmã em outro país, que pratica o nome Yahushua. É o nome também aceito, correto, mas eu acho o Yahushua mais clássico, entendeu? Todas as línguas e idiomas têm o lado clássico, né? Como nós temos no grego, como nós temos no próprio inglês, não é isso? Eu acho, nesse caso em especial, eu adoto o Yahushua porque acho mais clássico, né? Você faz um paralelo a esse, dirigindo a ele Yahushua ou Yahushua. Então, fica aí essa observação, sem nenhuma crítica àqueles que praticam o nome Yahushua, que é o mais condizente também com a originalidade. As demais transliterações já receberam aqui as nossas mais variadas opiniões a respeito, pelos estudos e práticas que temos adquirido pelo Espírito da Verdade. Eu quero compartilhar com vocês alguma coisa muito importante, muito preciosa, né? Lá em Yahab, Jó 28, fala da sabedoria. A sabedoria, aí você encontra uma lista de comparações e nada se equipara à sabedoria. Sabedoria pelo Espírito da Verdade. A Bíblia e as Escrituras também nos exortam a buscarmos o quê? O dom do conhecimento, o dom da ciência. O dom da ciência é esse que nos permite investigarmos mais profundo. Você já viu a evolução da ciência nesses últimos dias? Você tem acompanhado, conforme nós fazemos aqui, acompanhamos o que acontece nos principais países do mundo, as descobertas científicas e tudo mais. O dom da ciência nos permite investigar coisas espirituais mais profundas que, conforme Ozokiul diz, 33.3, coisas grandes e ocultas que nós não sabíamos. Você pode ter 80 anos de caminhada escritural, de conhecimento das escrituras, mas 81 anos você passa a aprender coisas que você nem imaginava na sua cabeça. Não é mesmo? E nos é revelado pelo Espírito da Verdade. Então o que eu quero falar agora está intrinsecamente ligado a essa experiência. Eu começo a contar e vem outras maravilhas, eu fico empolgado, né? Mas vamos direto ao assunto. Você crê que o Espírito de Yahushua fala? Você crê que ele fala? Aqui em Atos capítulo 8, nós vivemos a experiência do Filipe, evangelista, né? O dom de evangelista é muito importante na nossa vida, né? Levar as mensagens gloriosas. Eu fui consagrado a pastor. O pastor que eu conheço eu não sou o verdadeiro pastor, eu sou o quebra-galho. O evangelista eu gosto desse dom porque é mais ganhador de alma, né? Evangelista pensa mais nas almas perdidas, né? Mas aqui em Atos capítulo 8, você depois medita, por favor, na experiência do Filipe, né? Pregando para o eunuco oficial da rainha Candace, vai a partir do versículo 26. Então, tem um texto aqui muito didático sobre o assunto, em que o Espírito da Verdade fala com Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Aproxima-te desse carro
e acompanham, disse o Espírito a Filipe: aproxima-te e suba neste carro. Está vendo? O oficial da rainha Candace vinha, após o período de adoração em Jerusalém, estava lendo ali o profeta Yoshua e Isaías. E ele, então, pergunta para Filipe, né? Água ali que importa que eu seja batizado. Mas antes, o próprio Filipe faz uma pergunta para ele. Você entende o que está lendo? Como eu vou entender se alguém não me explicar? Alguém que explica, que ensine o quê? Pelo Espírito. Está cheio de ensinadores aí, entre aspas, mas você precisa ensinar pelo Espírito da verdade, senão você não vai cumprir a missão, mistério para o qual realmente nós fomos chamados. Como poderei entender se alguém não me ensina? O lugar da escritura que li era esse, foi levado como ovelha. Então, aqui falando profeticamente do Mashiach, né? Mehushihai, do Messias. E ele passa por aquela experiência, é batizado e tal. O Espírito falando com Filipe, que leva a mensagem didática para aquele eunuco, que por sua vez vai para onde? Para a Etiópia, para o coração da África, levando a mensagem gloriosa. Você crê que ele fala? Bom, você crê que ele ensina todas as coisas? Vamos lá em Al-Ruhanã, capítulo 14, versículo 26. O Consolador, o Espírito da verdade, que o Pai enviará em meu nome, porém vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Há outro texto nas Escrituras que quando você for levado à presença de governadores e reis, eu estou falando para quem tem algum conhecimento das Escrituras, né? Você for levado à presença de governadores e reis, não se preocupe naquela hora o que você vai dizer. O Espírito da verdade ensinará todas as coisas. Você crê que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis? Gemidos inexprimíveis. Romanos 8. Vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo 30 e... Deixa-me ver aqui. 36, versículo... Versículo 26. Da mesma maneira, o Espírito nos ajuda às nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, ele não é uma força, uma influência, conforme alguns malucos ensinam por aí. Ele é o próprio Criador revelado. Aliás, é uma maneira de eliminar de vez a dúvida sobre a triunidade, né? Essa história de dizer que o Pai é um, o Filho é outro, o Espírito Santo é outro, o Kadosh, o Espírito da verdade. Quando você começa a aprender pelo Espírito, essas dúvidas todas desaparecem completamente, porque ele nos entrelaça com essa visão, com esse conhecimento correto da triunidade. Nós somos corpo, alma e espírito, mas uma só pessoa, né? Uma comparação também que nos permitem as Escrituras. Lá em Bereshit Bará mesmo, 1:26, façamos uma forma plural. Inúmeros exemplos que tratam da forma triuna. A teofania, mesmo dentro da própria Torá, nós vamos encontrar a manifestação teofânica, que é muito educativa, para que entendamos mais um pouco a respeito da triunidade. E quando você falar do Espírito da verdade, tenha muito cuidado, viu? Tem muitos malucos aí que já blasfemaram e estão blasfemando contra o Espírito da verdade. Às vezes eu recebo alguns
comentários aqui, algumas perguntas, na mesma hora eu jogo na lata de lixo, porque o cara começa a mexer com o espírito da verdade e de uma maneira irresponsável. E as escrituras deixam bem claro, você peca contra o pai, contra o filho, você tem perdão. Agora, se você pecar contra ele, já era, a menos que tenha perdão dentro da longanimidade dele, né? Ele não vai, às vezes, matar a pessoa, não, fulminar a pessoa, não. Ele vai... Cada caso é um caso. Ananias e Safira, Atos capítulo 5, por exemplo, foi um caso fulminante, né? Um caso fulminante. Foram brincar com o Espírito da Verdade e se deram mal. Tenha muito cuidado com essa língua sua aí, viu? Né? Essa história de dizer para não levantar a crista, você tem que engolir a língua para não falar demais, tá bom? Agora, continuemos então. Você crê que ele fala, que ele ensina o Espírito da Verdade? Então pega as Escrituras, entra no seu quarto, fecha a porta, orará ao seu Pai que está em secreto. Seu Pai que está em secreto lhe recompensará. Concorda? Ele vai falar com você. Aquilo que ele disser para você nas Escrituras, você não precisa ficar pensando, será que isso é original? Será que está adulterado? Será que faz parte do cânon verdadeiro? Porque é o próprio Espírito que está falando com você, ou você não acredita, não crê que ele fala? Se você não crê que ele fala, não recebe a voz dele, que convence, conforme Yohanan Hanan 16:8, convence do pecado, da justiça e do juízo. Se você não crê que ele fala, é porque você ainda não tem o Espírito da Verdade. O Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Yahushua habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Yahu, ou Yahushua, esse tal não é dele. Mesmo 1 Coríntios 3:16, somos casa, morada. Ele habita em nós. Hoje nós somos o templo. Hoje nós não somos o templo de Salomão, nós somos o templo do Espírito que habita em nós, que nos sela o penhor da nossa herança para nos entregar aquele dia ao Salvador amado. Então, se você crê que ele fala, ensina, convence, para de ficar andando atrás dessas confusões que andam por aí na internet. Tenha a sua vida pessoal, sua hora sós com ele, para que você, se ele mandar encaminhar você para um estudo que realmente acrescente, aí você aproveita a oportunidade, conforme Yoshua e Yahu, Isaías 55:11. A palavra que ele fala, o quê? Prospera naquilo para que foi designada.